Olá, gente, tudo bem com vocês? Prazer imenso. Aqui é o professor Benedito Júnior, do Racha Cuca, também do Colégio IVE de Várzea Grande e também da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, aqui em Várzea Grande, da Escola Estadual Mercedes de Paula. É um prazer imenso estar com vocês nesse momento tão importante da sua vida, que é essa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, que não só visa avaliar o ensino médio, mas é um trampolim para uma vida nova, uma vida diferente, né? Para a universidade. E através do Enem você pode entrar na UFMT, pode entrar em qualquer universidade do Brasil depois, né, pelo SISU. Nós vamos trabalhar junto em regime de urgência, né? Vamos fazer uma jornada aí em busca de aprendizagem, além dessa aula aqui, essa aula de degustação que você está recebendo agora. Você vai ter muitas aulas, muita informação, muito exercício online, exercício gostoso de fazer, né? Eu até brinco, falo que são exercícios gostosos, são degustação para você, né? Você vai aprender brincando, né? Eu vou fornecer para vocês, além das aulas, essas atividades numa plataforma chamada Quizlet, onde você vai estudando e botando em prática o que você aprendeu de várias formas. E a outra plataforma é o Kahoot, que é também como se fosse um quiz, onde você vai, né, jogando e aprendendo. Quando vê, você diz, aprendi, olha só, já estou dominando um assunto, né? Eu sempre acredito que para aprender, né, para você tem que gostar daquilo que você quer aprender, né? E nós vamos fazer isso, né? Por mais que você não goste de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, comigo você vai gostar, né? Nós vamos para cima, eu vou insistir e você vai gostar. Vamos lá, vamos começar então nossos estudos? Vamos começar lá da base, lá do começo de tudo. Vamos tentar compreender o que nós estamos estudando, o que nós estamos aprendendo. Então, esse aqui é a capa do material que você vai receber se você se matricular no nosso curso. Então, são vários apoios de aprendizagem e cada apoio vem aí com os temas para aprendizagem. No caso, o apoio 1 é cultura, memória, identidade e cidadania. Você vai falar, peraí, professor, esse aqui é de história? Esse aqui é de geografia? Esse aqui é de sociologia? Não estou entendendo. Normal, você não está entendendo, né? Porque o Enem, ele não pega o conhecimento como se o conhecimento estivesse separado em caixinhas, né? Como a gente estuda na escola convencional, né? Primeiro ano, vai estudar a história. Vamos dar um exemplo da história. Vai estudar a história lá da antiguidade, depois vai estudar isso, depois vai estudar aquilo, né? E vai naquela sequência que parece ser lógica, mas não é. Não é lógico você estudar linearmente. É mais fácil você estudar linearmente, né? É mais fácil para mim ensinar você linearmente, né? Mas não é assim que você aprende. Não é assim que as coisas estão no mundo. Então, por isso que o Enem não cobra dessa forma. O Enem não cobra o conhecimento em caixinha. Lá na sua prova do Enem não vai ter prova de geografia, não vai ter prova de história, de filosofia, de sociologia. Você vai ter uma prova de ciências humanas e suas tecnologias. Então, uma mesma coisa que você estudou na geografia, né, uma parte daquele conhecimento vai estar lá na história, vai estar na sociologia, vai estar na filosofia. Por exemplo, cultura.
né? As 4 disciplinas vão te ensinar. Então não tem essa de conhecimento separado por departamentos. Aqui não. Aqui você vai aprender dessa forma. Você vai aprender da forma que cai no Enem. Da forma que cai no Enem. Né? Lá o Enem ele vai cobrar sobre cultura. Ele quer saber de cultura. Não quer saber se está ali na parte de história. Tá ali. Não. Não precisa enrolar a sua vida, não. Nós vamos falar de cultura. Vamos falar do ponto de vista da história. Vamos falar do ponto de vista da geografia, da filosofia e da sociologia. Né? Vamos aprender a usar essas ferramentas. Nós estamos aqui, sabe para quê? Para te instrumentalizar. Nós vamos fornecer as ferramentas para você. É como se fosse uma construção. Você consegue construir um prédio a partir das ferramentas. Você pode ter toda a matéria-prima lá, o cimento, a areia, o tijolo. Mas se você não tiver a ferramenta, você não consegue construir esse prédio. A mesma coisa aqui. Não adianta você ter todo o conhecimento e não ter as ferramentas para transformar aquilo, para transformar no prédio que é esse conhecimento da sua vida. E é exatamente isso que nós estamos aqui para te oferecer. Essas ferramentas para que você transforme esse material todo que está aí, todas essas informações que estão aí, em conhecimento para você. Então vamos lá. Nesse apoio nós vamos falar de cultura, memória, identidade e cidadania. Não nessa aula de hoje. Nessa aula de hoje nós vamos fazer apenas uma degustação. Então, só as primeiras cenas, né, os primeiros episódios. Depois nós vamos compartilhar, vamos enviar várias outras aulas para você, sem contar as aulas que nós vamos fazer ao vivo. Primeira coisa a ser aprendida: cultura. Tudo aquilo que foi produzido pelo ser humano vivendo em sociedade e transmitido de geração em geração aos seus semelhantes. Parece simples, né? Cultura. Tudo aquilo que foi produzido pelo ser humano vivendo em sociedade e transmitido aos seus semelhantes. Eu quero que você decore isso, quero que você decore essa frase. Eu decorei, sabe por quê? Porque eu dou aula sobre isso várias vezes. Decorar isso não me faz um gênio. Qualquer pessoa que fale isso inúmeras vezes vai decorar. Errado se não decorar. Mas você não é obrigado a decorar. Você tem que aprender ou entender o que é cultura. A importância de saber o que é cultura. Cultura é exatamente aquilo que nos faz seres humanos, que nos identifica como seres humanos e nos separa dos outros seres, ou seja, dos outros animais. O ser humano é um animal, mas é um animal racional, é um animal dotado de cultura. Na antropologia, a gente aprende que somente os seres humanos fazem cultura. Somente os seres humanos têm a capacidade de produzir, de transformar a sua vida constantemente. Constantemente nós estamos transformando o nosso modo de vida. O nosso modo de vida hoje não vai ser o nosso modo de vida amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos. E ainda mais agora, onde o tempo histórico está extremamente acelerado. Professor, o que é tempo histórico? Tempo histórico é o tempo das transformações. O tempo ele corre no mesmo tempo, o tempo cronológico, aquele do relógio, ele corre da mesma forma. Ao mesmo tempo que corria lá na Idade Média, corre hoje, ao mesmo tempo que corre aqui na nossa sociedade e uma sociedade indígena isolada é o mesmo. Mas o tempo histórico não. O tempo histórico aqui na cidade é um, lá na aldeia indígena isolada é outro.
O tempo histórico hoje, o tempo histórico lá na Idade Média é outro. Só para você ter uma ideia, um homem, por exemplo, uma bem ficção, um homem que fosse congelado, para nascer depois, para acordar depois. Durante a Idade Média, se ele fosse congelado por 10 anos, não 10 anos não, vamos colocar 50 anos. 50 anos, meu amigo. Dali, quando ele acordasse, sabe o que ele ia ver de transformação? Quase nada. Talvez ele ia ver que fulano que morava ali morreu, alguém mais está aqui, mas o modo de vida das pessoas seria o mesmo. Por quê? O tempo histórico daquela época era muito lento. O tempo das transformações era muito lento. Agora, se você pega uma pessoa hoje e congela, não vamos colocar 50 anos, vamos colocar 10 anos. Quando ele acordar de volta, ele vai estar completamente perdido no mundo de hoje. Ou no mundo lá que ele despertar. Porque tudo vai ter transformado. Por que tudo vai estar transformado? Porque o tempo histórico está acelerado. As mudanças estão acontecendo muito rápido. Se vocês pararem para pensar, por exemplo, tecnologia para ouvir música. Tecnologia para ouvir música. Nesses últimos 20 anos aí nós tivemos inúmeras mudanças. A maioria de vocês que está estudando comigo agora não deve ter ouvido a música em um long disc, que era o LP. Que era um bolachão desse tamanho que tinha lado A e lado B. Você virava, você tocava. Geralmente o lado A eram as músicas mais chamativas para fazer sucesso. O lado B eram aquelas boas, né, que somente quem entende mesmo da música gosta. Né? Até tem alguns programas que falam lado B é as músicas realmente boas. Lado A é aquela lá que é pro povão, pra galera. Do LP, o LP também, o LP conviveu com as fitas, né, que inclusive nos carros tinham toca-fita. Cara, se você comprasse um carro que não viesse com toca-fita, Ave Maria, o bicho pegava. E aí a pessoa tinha aquela caixa com um monte de fita, e aí tinha que rebobinar a fita com caneta Bic. Caneta Bic tinha essa função também, botar ali e rebobinar a fita. Aí veio o CD, que pôs fim aí ao LP. O LP continua acontecendo aí mais para colecionadores, pôs fim às fitas, né? Lembrando que também tinha lá para filme também, tinha fita cassete. Não é fita cassete não, era fita que a gente alugava, aí tinha que entregar de volta na locadora. E aí veio o DVD, né? Aí acabou com as locadoras. Sabe por que acabou com as locadoras? Porque esse tipo de tecnologia era muito fácil de ser reproduzido. Muito fácil, qualquer um comprasse um computador, comprava o aparelho de fazer cópia. Não era tão caro assim, né? Então era muito fácil você fazer cópia de CD ou de DVD. E aí acabou, né, as locadoras exatamente por isso. Ela não tinha como concorrer. Por que uma pessoa ia alocar um DVD se ela pegava ali e copiava em 5 minutinhos? A gente não estava nem sonhando em streaming. A gente não estava nem sonhando em Netflix, em Amazon Prime, em tudo isso que a gente conhece hoje aí. Então, tudo isso, eu não estou falando em séculos, não estou falando em 50 anos, estou falando em uma década só. Todas essas transformações foram acontecendo. E aí, né, depois, o DVD também, bal. Aí a gente vem pro extreme, né? E aí, até quando um cantor está fazendo sucesso, antigamente falava, vendeu milhões de CD, na época do Roberto Carlos, vendeu milhões de CD. Não tem mais milhões de CD vendidos. Agora é visualização. Fulano tem 300 mil visualizações, né? Então você vê o ritmo das transformações que acontecem
diariamente, cotidianamente. Imagina então se uma pessoa estivesse congelada por 20 anos. Ela acordaria e ela falava: cadê meu toca-fita? Esse carro não tem toca-fita? Onde é que eu coloco toca-fita? Né? Teve também a era do pendrive, né? Você colocava ali no carro, né? Hoje em dia nem pendrive está se usando mais. Geralmente a pessoa faz o stream ali no celular para ouvir offline, coloca ali. Também tem o pendrive. Os camelôs sempre estão muito espertos nisso. Os camelôs, eles são vanguarda, né? Que aí já começou a ter camelô, né? Camelô começou a vender DVD e aí o camelô ele muda rápido. Quando começou a ter o stream, o camelô também parou de vender os seus DVDs pirata ali, eles abandonaram também. Já parte para outra coisa, né? Tem também a pendrive ali com as cópias, tudo, né? Então, isso vai transformando muito rápido. Então, um camarada ali que falava, vou vender DVD pirata. Vendeu por 1 ano, 2 anos, de repente aquilo acabou, né? Foi superado, né? O que isso é? Isso é o tempo histórico se transformando, mudando muito rápido. Então, eu peguei apenas um nicho para dar o exemplo para você. Só um nicho para dar o exemplo para você entender o quanto o tempo histórico está acelerado agora. Quantas transformações estão acontecendo. Lá na Idade Média, não haveria transformação nenhuma. Então, o tempo histórico é isso, né? A transformação do nosso modo de vida. E isso é cultura. Só o ser humano tem essa capacidade de falar, ó, hoje a gente está ouvindo música assim, mas daqui a algum tempo nós vamos ouvir música de uma outra forma. Se alguém chegasse há 10 anos atrás e falasse para uma pessoa, ó, você não vai mais comprar CD pirata. Você vai acessar na internet e vai ter uma plataforma lá que você vai assinar tantos reais por mês e você vai ver quanto filme você quiser. Com certeza a pessoa olharia para eles e falava, você é muito doido, hein? Você é muito doido, né? Quer dizer, as transformações superam até o que a gente imagina que possa ser, né? Então, quando você encontrar alguém visionário falando assim, ó, vai ter transformação, vai ser assim daqui a tantos anos, não duvide não. Ele pode estar certo, porque a velocidade das transformações é muito rápida, né? Os drones estão aí. Daqui a pouco pode não ter mais Uber Eats ou iFood, porque a pizza pode chegar na sua casa com um drone. Já pensou um drone aterrissando no portão da sua casa? E você vai lá, passa o cartão e ele de repente libera a pizza para você? Não diga se eu sou louco, mas você vai comprar pizza sim. Pode gritar. Isso vai acontecer na sua vida. Na sua vida. Não vai ser na vida do seu netinho, ou do seu bisneto, ou do seu filhinho. Vai ser na sua vida. A não ser que você... Não quero. Eu vou lá buscar. Exatamente. Então, cultura é tudo aquilo que transforma o ser humano. Tá? Falei bastante disso de transformação, né? Também é um nicho. Mas tem muita coisa a mais. A cultura é uma coisa muito ampla. É muito amplo. Tem muitas coisas que você às vezes acha que não é cultural, mas é cultural. Por exemplo, eu estou aqui falando com você. Eu estou falando com você porque eu sou um ser humano e eu sou cultural. Eu aprendi algo vivendo em sociedade. Eu só falo porque eu vivo em sociedade. Eu só falo a língua portuguesa porque eu vivo em sociedade. Porque eu nasci numa família que fala a língua portuguesa porque foi colônia, num país que foi colônia de Portugal e, né, que recebeu como herança a língua portuguesa. Se eu tivesse nascido pequenininho e levado por um casal de japonês, eu ia falar japonês, que era uma maravilha. Se eu fosse para a China, eu ia falar mandarim. Perfeito. Se eu fosse para os Estados Unidos, eu ia falar o inglês de lá perfeito. Se eu fosse para Inglaterra, eu ia falar o inglês britânico, com sotaque britânico. Seria um gentleman. Por quê?
Porque não está no sangue a língua que eu falo. Eu falo porque eu aprendi com aqueles com que eu convivo. Falar é cultural. Se você, imagina você, não tivesse sido criado pela sua família, tivesse sido perdido numa floresta e criado por lobos, você iria de repente começar a falar? Não iria. Por quê? Porque a fala, a linguagem, é algo cultural. Não está no seu sangue, não está no seu DNA. É cultural. Você aprende no convívio. Você aprende vivendo em sociedade. Por isso que a definição de cultura está aqui, ó. É tudo aquilo que foi produzido pelo ser humano, né? Esses códigos de linguagem nós criamos, não veio do além. Nós criamos. Vivendo em sociedade e transmitido de geração em geração e entre nós. Semelhantes. Nós, seres humanos. Homo sapiens sapiens. Homo, verdadeiramente sábios. Somos nós os Homo sapiens. Aqueles seres que desenvolveram sua caixa craniana, desenvolveram sua consciência e a capacidade de reflexão e essa capacidade de produzir, de inventar, de criar e de transformar o mundo em que vive. Essa é a definição do ser humano. Essa é a definição do ser cultural, que somos nós. Vamos lá então falar um pouco agora da parte mais de história. Vamos entender o que é memória. Minha amiga aqui parece que está pensando, buscando lá na memória. Mas memória não é somente aquilo que a gente lembra, você vai ver agora. Memórias são lembranças ou até conhecimentos do passado que são produzidos por pessoas que não são historiadores. Exemplo, lembranças do passado contadas pelo seu avô. Cultural, ritos, monumentos, celebração, objetos, escrituras sagradas. Tudo isso é memória. Então, é bem mais complexo do que a gente imagina. Memória é o que você lembra. Mas também memória é o que alguém quer que você lembre. Interessante, né? Estão lendo aqueles livros ali atrás? Aqueles livros, tem livro de história ali. Mas tem livro ali que é só de memória. Por quê? Porque o conhecimento sobre o passado, que é produzido por alguém que não seja historiador, a gente não chama de história. A gente chama de memória. Aqui está escrito monumento, livros sagrados. Livros sagrados. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia não é um livro de história. Pode ser um livro importantíssimo para contar a história do povo hebreu. Tem muita coisa que está na Bíblia foi comprovada por estudos paleontológicos e arqueológicos. Porém, a Bíblia não é um livro de história. É um livro de memórias. E, sendo um livro de memória, é um vestígio riquíssimo para a produção da história. Por quê? Porque história é somente aquele conhecimento que é produzido pelo historiador. Somente aquilo que foi escrito pelo historiador que a gente chama de história. Aquilo que foi escrito sobre o passado, mas não foi escrito por um historiador, é memória. Ninguém é proibido de escrever sobre o passado. Mas aquele conhecimento que ele produziu, a gente não chama de história, a gente chama de memória. Então tem um tripé que você tem que entender, que é a diferença entre passado, história e memória. Não são a mesma coisa. Passado é tudo o que aconteceu. Aquilo que você lembra ou não. Passado. Ficou no passado. Ficou no passado. Tudo o que aconteceu é passado. Independente que você lembre ou não. Já a memória é aquilo que você lembra. Aquilo que seu avô está contando para você. Ah, nessa rua aqui, tal dia eu fiz isso, eu andei por aqui, né? Os nossos vovôs gostam de contar isso, né? Falar, aqui era assim. Está na memória dele. Então o vovô não está contando história. O vovô está contando suas memórias.
Ali atrás tem um livro do Machado de Assis chamado assim, Memórias de um Sargento de Milícia. Não é histórias de um sargento. Não era um historiador escrevendo sobre o sargento, mas eram as memórias desse sargento. Então, Memórias de um Sargento de Milícia. Se alguém quiser escrever uma autobiografia sobre ele mesmo e ele não é um historiador, então o que ele vai estar escrevendo? Sua história? Não, ele vai estar escrevendo suas memórias. Mas como eu disse, tem gente que quer que você lembre, ele quer fazer a sua memória. Então, por exemplo, os monumentos que são construídos geralmente aí pelo Estado, eles são instrumentos de memória. Memória até inventada, sabia? Tem gente que quer que você lembre o que não foi assim. É construção da memória. Vou dar um exemplo aqui. Os bandeirantes, quando vieram para cá, eles eram muito pobres. A capitania de São Vicente era uma capitania, vamos dizer assim, apesar de ser uma das poucas que prosperaram, depois com o ciclo do açúcar, a riqueza estava no Nordeste. A capitania de São Paulo, que foi a capitania de São Vicente deu origem à capitania de São Paulo, não tinha recursos sequer para comprar os escravos negros africanos vindo da África, que era muito caro. Era uma mercadoria muito cara. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que empreender a caça aos índios, já que eles não conseguiam comprar os escravos negros africanos. Por isso que eles vinham para cá. Eles não vinham para desbravar, para fazer um novo mundo, nada. Eles iam para cá porque eles não tinham condição e tinham que dar jeito. E eles chegavam aqui maltrapilhos, sem botas. Tanto que eles identificavam seus inimigos porque os inimigos usavam botas. Para me fugir o nome da batalha que tem. Não vou me lembrar, daqui a pouco eu lembro. Então, e aí se constrói uma memória dos bandeirantes, que você vê nas estátuas de bandeirantes. Aquele homem com aquela arma, com aquela roupa imponente, aquela bota imponente. É uma memória que é construída. Depois que São Paulo se tornou um estado rico, depois do ciclo da mineração, por todas as conquistas que os paulistas fizeram, eles queriam construir um passado glorioso. E construíram, várias cidades onde eles passaram, se construiu uma memória do bandeirante enquanto herói. Não vamos dizer se era herói ou vilão, mas aquele ser imponente não existiu, não era daquele jeito. Então isso é uma construção de memória, é uma tentativa de construir um passado glorioso que não foi. Eles passaram a ser ricos e aí eles não queriam ter manchas ali no passado. Isso é normal do ser humano. Todo ser humano faz isso. Se você parar para pensar, você faz isso. Quando você posta uma foto lá na internet, você quer postar bonitão, mesmo que não seja muito parecido com aquilo, mesmo que não seja aquilo. Você quer passar uma ideia. Isso também eles fizeram. Outra memória construída. Muitos vão ficar chocados. Tiradentes. Não foi herói coisa nenhuma. Mas tem o dia Tiradentes. Tem. Mas já temos comprovações históricas que Tiradentes não era assim. Não lutava pela independência do Brasil. O movimento dele era um movimento de elite ali em Minas Gerais. Ele não era o grande líder desse movimento. Era um dos mais pobres desse movimento. Esse movimento não visava acabar com a escravidão, por exemplo. E ele foi pego, vamos dizer assim, para Cristo. Para quê? Fazer a análise, pego para Cristo, para pagar o pecado de todos. A maioria sofreu decreto, que é ser expulso, ou que denunciou todo mundo, recebeu o perdão das dívidas. A revolta era por causa das dívidas da elite mineira. Então não havia essa coisa de construir a independência do Brasil. E aí, Tiradentes foi morto. E depois, ele é um herói construído a posteriori, ou seja, depois do seu tempo.
que aconteceu? Ninguém ficou lembrando do Tiradentes no outro dia. Oh, tá vindo o Tiradentes, vamos criar um dia para ele aqui, dia 21 de abril. Não. Foi todo o período imperial, né? Essa conjuração que aconteceu aí foi no período colonial, depois veio o período imperial todo. E aí, quando teve a proclamação da República, que foi um movimento de elite também, sem heróis, falaram, putz, nós precisamos construir um herói. Aí eu estou falando de construção de memória. Aí pegaram e construíram a imagem de Tiradentes enquanto herói. Olha só, construíram ele, a imagem dele parecida com a imagem de Cristo. Se você for ver um quadro ali do martírio de Tiradentes, tá lá o corpo dele, uma perna de um lado, um outro, a cabeça dele, semelhante de Cristo. Tentando associar o martírio dele ao martírio de Cristo. Aí nós vemos duas construções, né? A construção de Tiradentes imitando a de Cristo e a de Cristo também, né? Já que Cristo também é uma construção europeia. Aquela imagem de Cristo europeu, que me perdoe aqueles que têm fé, né? Não vai diminuir a sua fé isso, né? Mas Cristo não era daquele jeito. Cristo era do Oriente Médio. Sendo do Oriente Médio, nascido no Oriente Médio, criado no Oriente Médio, ele não ia ter feições de um europeu, né? Isso não vai diminuir a sua fé. Você fala, pô, não é aquela imagem que construíram. Construíram por quê? Porque a Europa não ia pegar e adorar um Deus que não seja deles, né? Já tem aquele sentimento eurocêntrico. Então, como nós vamos adorar esse Deus aqui, com esse cabelo, com essa cor? Vamos dar uma repaginada nele. Aí então construíram a imagem de Cristo europeu, com olhos claros, com pele clara, com cabelo que balança, né? Não há pecado nenhum em você entender isso, né? A memória de Cristo é bem mais forte do que a imagem dele. A imagem que ele tinha. Então, essa imagem é uma imagem construída, né, pelos europeus, pelo Império Romano, quando adotou o cristianismo como religião oficial do Império. Mas também não é pecado nenhum você, quando pensar em Cristo, pensar nessa imagem que mostraram para você, né? Apenas você tem que entender o porquê que foi construída essa imagem desta forma, né? Esse Cristo europeizado. Então, isso é memória, isso é construção de memória. Quem tem o poder tem a capacidade de construir memórias através dos ritos, através dos monumentos, através das celebrações, dos objetos, né, dos escritos, a partir das lembranças que são faladas. Tudo isso é memória. Então, eu já falei para você o que é passado, o que é memória. E o que é história, professor? História é o conhecimento produzido pelo historiador a partir de vestígios do passado. História é uma ciência do passado? Nanina, não. História não é uma ciência do passado. História é uma ciência do presente. História. Por quê? Por que eu falo que a história é uma ciência do presente? Porque quando é produzido o conhecimento histórico, o que leva a produzir aquele conhecimento histórico não é o passado, é o presente. São os problemas, com um olhar do presente, dos problemas do presente, que o historiador joga um olhar ao passado. Ele quer entender por que nós chegamos nisso aqui. E as respostas estão lá no passado. As respostas não estão aqui amanhã, ontem, ou semana passada, ou mês passado. Tem muita coisa que as respostas estão há muito tempo. Então, se você não entende a história, você não vai conseguir entender o seu presente. Se você não entende o passado, você não entende o presente. Então, por isso a importância da história. A história está focada no presente, mas aí ela se faz uso do passado para compreender esse presente. O presente, tá? Não caia naquela frase formada de que para melhorar, para construir um futuro melhor. Não. A história não quer prever futuro nenhum. Ela quer entender o presente.
a partir do passado, a partir dessas produções do passado. Vou dar um exemplo bem simples para que você entenda. Muita gente preconceituosa joga o seu preconceito para fora aí. Exatamente, às vezes eu tenho dó dessas pessoas, que elas são preconceituosas, mas não por maldade, mas por falta de conhecimento, por falta de história. Eu me orgulho muito de mudar a cabeça de muita gente, inclusive de colegas meus professores. Teve uma colega minha professora que falava que ela era contra as bolsas, né? Contra a política de cotas raciais. E aí eu dando uma aula na escola sobre a escravidão, sobre, né, na proximidade aí do Dia da Consciência Negra, eu dei uma aula sobre escravidão e expliquei para ela não, expliquei para a turma, né, o porquê das cotas, e ela estava ali, fazia parte do projeto, ela estava assistindo a aula, e depois da aula ela falou para mim, mudei minha opinião. Fantástico, né? O que faltava para ela mudar de opinião? Conhecimento, informação sobre como foi, por que nós chegamos nessa situação. Então, você vai entender comigo agora. Se você apagar tudo que você sabe de história, da escravidão, do período colonial, tudo que aconteceu, apaga. E aí você olha para a nossa sociedade atual, você vê que os negros moram nas favelas, os brancos moram nos condomínios fechados. A grande maioria, lógico, mas 100%. O que você vai pensar? Você apagou da sua memória tudo que você sabe sobre escravidão. Você vai pensar, os negros devem ser inferiores aos brancos, né? Esse é o pensamento lógico, seria o pensamento lógico, se você não tem conhecimento da história. A partir dessa instrumentalização, você sabe por que chegou a essa condição. Então aí você vai deixar os seus preconceitos de lado. Porque agora não, agora você sabe, agora você tem certeza. A maioria da população negra está nas favelas, a maioria da população negra está na escola pública e não na privada, a maioria não tem acesso a tudo aquilo, né, que a sociedade branca tem. Você sabe por quê. Por quê? Essas questões presentes, esse problema do presente, fez os historiadores estudarem o passado e responderem isso. E a partir dessas respostas que nós temos respaldos para ter a política de cotas. Se nós não tivéssemos estudos históricos, iam falar assim, pô, por que está privilegiando eles? Todo mundo pode estudar, por que não estuda? Né? Esse é o discurso de muita gente por aí contra a política de cotas. Exatamente por isso. Ele é contra a política de cotas por falta de informação. E a política de cotas, né, ela acontece exatamente por respaldo científico, pelo estudo historiográfico. Então nós estamos, só para você entender como que a história é uma ciência do presente, nós estamos tentando resolver um problema do presente, problema atual, que é a desigualdade social e étnica, né? Não vou falar racial porque não existem raças, nós somos todos da mesma raça. Essa disparidade, a gente já sabe por quê. E agora a gente tem que botar em prática as medidas para sanar isso. Quando o governo está fazendo essa política de cotas, ele está fazendo o que deveria ter sido feito lá no primeiro dia depois do dia 8 de... esqueci. No dia da abolição da escravidão, lá em 1888. Né? Mas não tem problema não esquecer o dia da abolição da escravidão, até mesmo porque essa data não foi importante. Nós temos que lembrar do dia de Zumbi dos Palmares. É esse dia que é celebrado. Vocês já perceberam que não é celebrado o dia da abolição da escravidão? Até mesmo porque no dia da abolição da escravidão, quem melhorou na vida dessa população dos escravos? Quase nada. De alguns até piorou. Porque depois, no outro dia, eles não eram mais de ninguém, e não tinha emprego.
E não tinha condição de sobreviver. Não tinha condição de sobreviver. Muitos pediam para voltar a ser escravos. Não porque gostavam da condição de escravidão, porque tinha que ter um modo de sobrevivência. Qual que seria a medida do governo correta? Indenizar essas pessoas pelo que eles sofreram. Aí vem, ó. Sabe quem foi indenizado? Os donos dos escravos, porque estavam ali perdendo seus patrimônios. Exatamente. Parece espantoso, mas é verdade. Os donos dos escravos foram indenizados e os escravos ficaram à sua sorte, né? Eu espero que depois dessas informações, né, se você for contra a política de cotas raciais, né, você não seja mais, porque agora você tem uma informação histórica para isso, né? Tem muitos que defendem a política da isonomia, né? Nem sabe o que é isonomia, né? Isonomia é tratar iguais como iguais e diferentes como diferentes. Ser isônico não é só igual. Igual seria, eu dou um para você e dou um para você. Isso é igual. Não, mas a isonomia não é isso. É tratar iguais como iguais, diferentes como diferentes. Vou dar um exemplo básico. Tem uma mureta de 1 metro. Você tem um menino de 1 metro e 10 e um menino de 1 metro e meio. Ou 80 centímetros. Não, 80 centímetros. Menininho pequeno. E os dois querem ver por cima dessa mureta. Vamos dizer que eles estão no estádio, né? Estão vendo o jogo. Se eu der um caixotinho para cada um, o menino de 1,10 m vai ficar mais confortável para ver o jogo, vai apoiar o queixinho na mureta. E o outro, com esse caixotinho, vai continuar não vendo nada. Eu fui igual, dei um para cada um, né? Beleza, beleza. Mas só que o menor vai continuar não vendo o jogo. Então, o que seria a isonomia? Dar oportunidade para que os dois assistam o jogo. Então, eu tenho que dar os 2 caixotinhos para o menor, para que ele consiga ver, e o outro também consiga ver. Os dois vão conseguir ver. Isso é isonomia. Tratar iguais como iguais e diferentes como diferentes. Então, quando você dá essa oportunidade diferenciada para essas populações que sofreram tanto com a escravidão, você está sendo isonômico, você está tratando iguais como iguais e diferentes como diferentes. Você, branco, descendente de branco, que acha ruim isso, é só, né, voltar atrás e fazer com que seus descendentes sejam escravizados por pelo menos 3 séculos para ver em qual situação você chegaria hoje, se você não dependeria desse auxílio. Vamos lá, vamos continuar, vamos falar de patrimônio cultural. Trata-se de bens materiais e imateriais reconhecidos pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. IPHAN, né, que infelizmente está sendo comandado por uma pessoa que não é da área. Ao longo dos seus mais de 75 anos de política preservacionista, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, exemplo Centro Histórico de Cuiabá. Então, um patrimônio histórico é aquilo, né, que pertence à sociedade, já não pertence a uma pessoa só. Por isso, uma pessoa que é dona de por exemplo, de uma casa, de um casarão, um centro histórico, por mais que ela seja proprietária do imóvel, ela não tem o direito de, por exemplo, destruir aquele imóvel. Por quê? Porque não é só dela, é de toda a sociedade, é da sociedade como um todo, é patrimônio histórico. Aí esse patrimônio pode ser material e imaterial. Imaterial vai ser a parte mais cultural, as danças, as músicas, o jeito de falar, né? São patrimônio imaterial, né? E o material são os objetos, os utensílios, as construções que nós conhecemos. O que é identidade? Identidade, você vai lembrar da sua identidade. Então, o que a identidade faz? Ela te identifica. Sua identidade cultural se relaciona com a coletiva. Somos seres sociais, ou seja, produto da sociedade em que vivemos. Identidade
A nação é algo construído. A nação é uma comunidade inventada. A nação ela é formada por um grupo de pessoas que se identificam e falam, opa, nós somos um povo só. Né? E esse sentimento, ele é construído. Às vezes o Estado vem antes que a nação. Tem até uma frase bem interessante que fala assim, ó, quando a Itália foi unificada, falou assim, fizemos a Itália, agora falta fazer o italiano. Falta fazer todo mundo se entender e todo mundo acreditar que eles são um povo só. A Itália era toda fragmentada, assim como é a Espanha. Né? Quem nunca viu uma notícia aí sobre os movimentos lá na Catalunha. O catalão ele não fala que eu sou espanhol, ele fala eu sou catalão, eu quero separar da Espanha. Eu não me identifico com essa parte do país aí. Eu me identifico com esse grupo aqui. Então isso é identidade. Um sentimento. Identidade é um sentimento. Sentimento de pertencimento. Sentimento de ver o outro e sentir que você é igual ao outro. Agora eu vou falar de uma outra informação que é o oposto da identidade, mas que é super importante para a identidade, que é o sentimento de alteridade. Alteridade. O que alteridade é? O outro. Por exemplo, o brasileiro ele tem um sentimento de alteridade em relação ao boliviano. Você vê um brasileiro e um boliviano, logo você identifica. Então, o que vai acontecer? Esse sentimento de alteridade em relação ao outro vai fazer com que aumente o sentimento de identidade em relação àquele que é perto de você. Vou dar um exemplo bem básico. Dois brasileiros, um gaúcho e um nordestino, se encontram lá na China. Aqui, eles não iam ter esse sentimento. Pô, eu sou colado daquele cara lá, a gente gosta de comer as mesmas coisas. Tal. Não. Isso é bem diferente, né? Mas lá na China, quando eles se encontrassem, você é do Brasil, você é flamenguista, eu sou... não ia ser flamenguista, né? É gremista, eu torço por Fortaleza, mas que massa, não encontro ninguém que joga bola aqui. Mas por que eles iam logo se identificar? Serem brasileiros. Mas por quê? Porque eles estão num espaço onde tudo é diferente. Onde o chinês é muito diferente dele. No jeito de falar, no jeito de comer, no jeito, praticamente tudo. Então, o que ia fazer com que aumentasse a identidade desses dois brasileiros, um do Nordeste e outro lá do Sul? O sentimento de alteridade em relação ao chinês. Vou explicar para você outra coisa que vai fazer você entender o que é identidade. Na guerra, aumenta muito o sentimento de identidade. Quando os reis, quando estavam formando os estados modernos, eles queriam unificar os reinos ali sob seu poder, eram muitos reinos diversos, ele queria unificar. O que ele fazia? Ele fazia guerra contra o outro povo. E essa guerra contra o outro povo fazia com que aumentasse o sentimento de identidade. Quem foi expert nisso foi o rei Bismarck da Prússia. Prússia foi o que deu origem à Germânia, que é a Alemanha. Então, as guerras franco-prussianas, que foi a guerra da Prússia contra a França, franco-prussianas, fizeram com que aumentasse muito o sentimento de identidade desses povos germânicos, né, que fizeram com que eles se unificassem e formassem a Alemanha. Então, o que fez com que eles se identificassem? O sentimento de alteridade em relação aos franceses, né? Então, e isso acontece naturalmente. Hoje que não temos muitas guerras, nós substituímos as guerras pelos jogos. Nas Olimpíadas aumenta o sentimento de identidade nacional, aumenta o nacionalismo. Na Copa do Mundo aumenta o nacionalismo. Se bem que tem muita gente aí que não tem mais coragem de vestir verde e amarelo, porque verde e amarelo virou sinônimo de outra coisa aí, infelizmente. Mas, num período de exceção, por exemplo, na Copa do Mundo, até aqueles que estão falando, vou pegar aquela minha camisa verde e amarela que está guardada, está puro naftalina lá no guarda-roupa, mas vou vestir porque é Brasil. Exatamente porque o jogo ali é como se fosse uma batalha, né? Hoje não precisamos mais da batalha para aumentar esse sentimento.
Mas lá naquela época era assim. Quando você tem uma revolução, uma unificação, você se cria os símbolos nacionais, bandeira, hino nacional, exatamente para construir esse sentimento de identidade no povo. O Brasil, quando se tornou independente, teve um monte de movimentos de revolta tentando a independência lá no Nordeste. Por exemplo, no Nordeste, teve um movimento lá que o Nordeste quase que conseguiu ser separado do Brasil. Era a Confederação do Equador. Só não prosperou porque não teve apoio das grandes potências da época, leia-se Inglaterra. Se porventura a Inglaterra tivesse apoiado a Confederação do Equador, hoje o Nordeste não seria Brasil, seria a Confederação do Equador. Então, esse sentimento de identidade, sentimento de brasilidade, foi sendo construído aos poucos após a independência. Vai sendo construído aos poucos. Quem é o brasileiro? Quem é o brasileiro? E muito disso aconteceu por causa da oposição que se tinha contra os portugueses, contra os estrangeiros. Diversidade cultural. Cada povo cria e transforma a sua cultura ao longo da história. Exemplo, boi. Para os hindus é um animal sagrado, para o brasileiro é um alimento. Então, isto é diversidade cultural. Um povo gostar de uma coisa, outro povo gostar do outro. Por exemplo, para nós, futebol se joga com os pés. Para os estadunidenses se joga com as mãos. Eles chamam de futebol, né? Ou soccer. Não, soccer é o futebol nosso, né? Eles chamam de futebol. Agora que eles estão começando a aprender, mas até então, lá na Copa de 94, que o Brasil foi tetracampeão, eles estavam engatinhando ainda, aprendendo o que era futebol. Né? Por exemplo, eles gostam, né? Eu gosto de automobilismo. Eles adoram corridas em circuitos ovais. O carro fica rodando ali, não tem curva, não tem freada. Adoram. Né? Uma das maiores corridas é as 500 milhas de Indianápolis. 200 voltas no circuito, né? E lota, né? Esse ano não lotou por causa da pandemia, não foi sem público. Mas lota, coisa de mais de 200 mil pessoas no circuito. E quando tentaram colocar a Indy no Brasil, fizeram um circuito oval lá em Jacarepaguá, não pegou. Por quê? É cultural, é diferente. Tem essa diversidade, essa diferença. E essa diferença, diversidade cultural, que está morrendo aos poucos. Sabe por quê? Por causa da globalização. A globalização ela tem diminuído gradativamente a diversidade cultural. Por quê? Porque há uma imposição da cultura da nação hegemônica. Aí a gente acaba incorporando o que a gente vê nos filmes, né, o que a gente vê nos jornais, na televisão, e aí a gente acaba sendo bombardeado com a cultura da nação hegemônica, e aí a gente acaba achando que nossa cultura é feia, que nossa cultura é pobre, e acabam adotando a cultura estrangeira e acaba se tornando tudo muito homogêneo. Né? Aquele filme WALL-E, da Disney, mostra isso no futuro, né? Todo mundo vestido da mesma roupa, né? Todo mundo de vermelho, depois todo mundo de azul. Não sei se era isso ou vice-versa. Isso mostra muito bem isso. E, por fim, aqui, memória individual e memória coletiva. Está falando do que eu falei para você. Por exemplo, memória individual é a sua gravidez. A galera toda vai lembrar da sua gravidez? Não, mas vai ser uma coisa que você nunca vai esquecer. A sua gravidez ou a gravidez da sua esposa. O primeiro emprego, deixa eu botar aqui. O primeiro emprego, a aprovação aí no Enem que vai acontecer. É uma memória individual, uma memória sua. E memória coletiva é, por exemplo, um golpe de Estado, uma guerra, uma crise econômica. Por exemplo, uma memória coletiva, hoje que eu estou gravando essa aula, é 11 de setembro de 2020. Hoje completam-se 19 anos do atentado às Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001.
Eu era criança e eu vi ao vivo aquele atentado. Então, as pessoas que têm a minha idade, mais ou menos, faz parte da memória coletiva. Todos nós lembramos, né? Quando fala, hoje de setembro, você lembra, cara, eu estava fazendo tal coisa, você viu, né? Foi terrível aquilo. Ver um atentado daquelas proporções ao vivo na TV. E por que a gente viu ao vivo? Porque houve o primeiro avião e aí estava tendo a cobertura ali. De repente veio o segundo, né? Foi tudo filmado ao vivo. Imagina o desespero naquele dia. Eu era uma criança e vi aquilo. 19 anos atrás eu era criança, ó, senão eu não sou velhinho. Então faz parte da memória coletiva. Um golpe de Estado faz parte da memória coletiva de um povo, né? Inclusive até acontecimentos esportivos acabam fazendo parte da memória coletiva. Por exemplo, 7-1 que o Brasil levou na Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Né? Faz parte da memória coletiva. O grande herói, por exemplo, brasileiro, Ayrton Senna, para aqueles que têm mais de 25 anos, eu acredito, 25, né, vai ter, aqueles que têm mais de 30 anos, né, vão ter na sua lembrança. Praticamente todo mundo sabia quem era o Ayrton Senna. Hoje, por exemplo, você pode ter um jogador ali do Palmeiras, os palmeirenses lembram dele, né, mas a galera toda não, o Ayrton Senna não. Todo mundo sabia quem era o Ayrton Senna, né? Hoje em dia, né, se você tiver um piloto brasileiro, tem um piloto brasileiro lá. Ninguém vai lembrar. Por exemplo, os pilotos brasileiros que estão na Indy, muita gente não lembra. Mas o Ayrton Senna, ele era conhecido por todos, porque era um grande herói nacional. Então, ele faz parte da memória coletiva de povo. Não só da sua família, não só daqueles que gostam do esporte, mas sim, ele extrapolou isso, né? Passou a fazer parte da memória coletiva. Eu vou encerrar por aqui e, né, eu fiz essa proposição de dar 1 hora de aula para você conhecer nosso método de aprendizagem. Tem muita coisa a mais, né? As atividades, os jogos online, muita coisa que vem por aí, que você vai conhecer fazendo esse curso com a gente. Os professores do Racha Cuca são extremamente gabaritados. E você vai ter certeza que você vai, né, ter muito. Além de aprender, você vai se divertir bastante, né, vai ter aquele aprendizagem para a vida, né? Já que o Enem é focado para a vida. Então, mesmo que você não passe, você vai sair uma outra pessoa desse curso. Pode ter certeza. Então vem muita coisa por aí, muita mais aprendizagem. E sempre nesse estilo aqui, sem ser aquela coisa periódica, né? Mas te dando os instrumentos. Nós vamos te instrumentalizar, vamos te armar, vamos colocar você pronto para arrasar no Enem, né? Através desse instrumento. Porque aí você vai saber o que é memória, o que é história, o que é cultura, né? E aí, sabendo o que é memória, você vai usar esse assunto tanto na prova de filosofia como na sociologia, né? Não tem prova de sociologia. É tudo ciências humanas e suas tecnologias. Então não tem essa separação, não tem essa divisão. Tudo faz parte do mesmo currículo. Então, obrigado. Fique com Deus, cuide-se bem. A gente se vê nas próximas aulas. Um abraço. Tchau.